muito bonita. A fé espera que a vida revele sua bondade. O medo teme a chegada do dia. A gente sente no corpo os efeitos do medo. Deixe-se mergulhar nos braços de Deus. Bom, acho que aqui resume tudo, né? A fé. Então, a fé é a única força que a gente tem, principalmente no momento mais difíceis ou em dias que vão chegar aquele dia tenso, né? Aquele exame, aquela cirurgia, aquela prova, aquela decisão difícil de ser tomada, né? Mas nada como a fé para alimentar a nossa força, a nossa esperança que vai dar certo. Se não deu aquele dia, ainda vai dar certo, ou vai dar certo de uma outra maneira, né? Então a gente faz o quê? O corpo sente, o nosso físico sente aquela dor, né? Aquela sensação de tristeza, aquela sensação ruim, mas aí a gente tem que permitir, né, na mensagem passada, né? Permitirei que a verdade de Deus desperte em minha vida. Estou pronto. Então você se mergulha no braço de Deus, né? E aí a gente acaba deixando Deus conduzir as coisas da melhor maneira. Quando a gente tem essa confiança, pede isso para Deus, com o nosso fundo do nosso coração, tem certeza que isso vai dar certo e vai passar. Então fica aí a mensagem do dia de hoje. Aula passada, nós fizemos uma revisão, né? Nós fizemos uma revisão e aí eu ia começar com vocês footprint e acabou estendendo um pouco a revisão. Por um lado foi bom que vocês perguntaram, a gente revisou as atividades. E aí eu terminei a aula passada com um assunto, uma palavra meio estranha. Quem lembra que eu terminei a aula passada? O assunto da aula passada? Quem lembra qual foi o assunto da aula passada? Que a gente terminou, eu mostrei para vocês umas coisas, um site que tinha umas orientações de segurança. Quem lembra o nome do site? Ninguém lembra? Começa com a letra O. Quem lembra o nome do site? Gente, vocês estão me escutando ou eu estou falando na parede? Não, dá para ouvir, que eu particularmente esqueci mesmo. Fernando, professor, como funciona o processo? Gostaria de proteger coisas, disso devem conhecer. Tá, daqui a pouco você me lembra que eu respondo mais ou menos para você, Fernando. Sei que não está muito fora do assunto. Não, não está. Não está. Tá, quem mais arrisca? Ninguém arrisca aí o que era a aula passada, gente? Começa com a letra O. O. Vou apagar a câmera. Eu vou escrever aqui na lousa. Lembraram do nome ou não? Deixa eu ver se alguém escreveu aqui. Não estava na última aula. Ei, Bianca, hein? Ninguém lembrou? Pessoal, começa com O, né? OASP. Estão enxergando a lousa aí? Sim. Tá? Lembraram da palavrinha estranha, hein? OASP, né? OASP. Acessem aí o site oasp.org.
Acessem aí, por favor. O que é Open Web Application Security Project? Open Web Application Security Project, ou ASP. Nossa, deixa eu tirar isso aqui, vai. Bom, projeto de segurança aberto de aplicações web. Projeto de segurança aberto de aplicações web. Entraram na WASP aí? Ninguém lembra, pessoal. Eu falei um pouquinho da aula, eu falei um pouco correndo, mas eu acho que ninguém lembrou disso. Estão vendo minha tela aí? Estão vendo o site aí? Abriram no computador de vocês, no celular? Sim, sim, tá. Bom, o ASP, então, ela é uma fundação, vou traduzir aqui, ela é uma fundação da Open Web Application Security Project, projeto de segurança de aplicação, projeto de segurança de aplicação aberta para o web, né? Projeto de segurança de aplicação aberta para o web. É uma fundação sem fins lucrativos que trabalha para melhorar a segurança do software, segurança de software, por meio de projetos de software de código aberto. O que é código aberto? O que é código aberto? É um programa que geralmente é gratuito e que está com o código disponível para quem quiser ir lá e fazer suas próprias modificações. Muito bem, Davi, parabéns, é isso mesmo. Eu posso fazer as alterações de acordo com a lei de código aberto, né? Aí divulgar essas alterações, mas sempre mantendo a fonte original, né? Mantendo quem fez os créditos do programa e fazer as minhas alterações. Muito bem, qualquer um pode alterar, Fernando, muito bom. O Fernando falou, qualquer um pode alterar, né? Isso, um código aberto. Bom, liderados para a comunidade, centenas de capítulos e tudo mais. Eu quero que vocês saibam que essa é uma ferramenta, o ASP, ele tem muita coisa bacana, ele geralmente tem feito mais contribuições para a área de internet, para a web, tá? Para a web. Se vocês forem aqui, vocês estão aí no site, digitarem aqui no campinho de pesquisa, escrever assim, ó, aqui no campinho de pesquisa, ó, top 10. Top 10, né? Vai aparecer aqui, ó, o ASP Top 10 Web Application Security Risks, né? Riscos de segurança, principais riscos os 10 principais riscos de segurança para aplicações web. Acharam aí? Ó, o ASP Top 10 é um documento padrão de conscientização para desenvolvedores e segurança de aplicativos web, ou seja, para a internet, tá? Qualquer um pode alterar, sim, isso. Só lembro do Top 10 ômega 3. É o Top Term ômega 3. Ei, Fernando. Top Term ômega 3. Isso aí é bom também, né? Falaram que é bom. Não sei se isso é comercialização. Lá, Roberto toma. Top Term ômega 3. Essas merchandising desses programas de televisão pegam na cabeça da gente. Eu tomo muito remédio, mas não o top, porque é o Top Term. Top Term ômega 3. com o oficial, óleo de peixe de bacalhau lá, né? Óleo de peixe de bacalhau, óleo de tubarão, né? As águas profundas do mar da Noruega. Bom, então, o ASP Top 10, ele é uma lista dos 10 principais riscos. Se você clicar aqui, ó, acho que tanto faz aqui embaixo, vamos pegar esse primeiro aqui, ó. O primeiro, eles estão fazendo o Top 10 de 2020. Eles estão organizando. Se eu voltar aqui, ó, dar uma voltadinha aqui, ó, no anterior, vamos pegar aqui o Top 10 2017. Então, ele mostra para vocês os 10 principais problemas relacionados até 2017 com a internet. Então, eles fazem uma lista aqui, ó, se vocês estão vendo a janela, minha tela, A1 até A10.
Isso significa que são os 10 riscos de segurança. Você pode baixar também o PDF. Tá? Se você baixar o PDF aqui, ó, você pode guardar para você, né, o PDF. Ó. Tá vendo? Vocês estão vendo a minha tela aí? Lá, os principais riscos, né, top 10 de 2017. Então, você tem aqui a Vespa, né? Esse aqui é uma abelha Europa, mas é uma Vespa, né? E aí você tem uma tabela aqui, ó, no documento, tem o índice, tem um lugar aqui, ó, ele vai fazer uma comparação com o top 10 de 2013. Estão vendo a minha tela aí? Sim. Aí. Então, aqui, por exemplo, se você comparar do lado esquerdo em verde, é do ano 2013. E do ano 2017. Se eu perguntar para vocês assim, por exemplo, o risco de cross-site scripting, aqui, ó, cross-site scripting, em 2017, ele está na 7ª posição. Na 7ª posição. Em 2013, em qual posição ele estava? Na terceira. Então, ele caiu em 2017. Né? E aí, quem foi para o terceiro lugar em 2017? Exposição de dados sensíveis, que estava em 6º lugar. Isso subiu. Tá? Então, eles fazem uma comparação, fazem uma estatística de qual as aplicações tiveram mais, quais os riscos que tiveram mais destaques nesses anos, né? E aí faz um ranking entre os 10 mais. O primeiro, geralmente, é sempre o injection, tá? Ó, é o ataque de injeção. Depois eu vou passar para vocês uma aula sobre SQL injection. Então, o número 1 aqui, ó, o A1, ó, que é o injection, continua ainda. Aí depois tem o Broken Authentication, uma quebra de autenticação, ó, ou de sessão, de gerenciamento de sessão, tá? Configuração mal realizada, segurança de problemas de mal configuração. Veja bem, ele estava em 5º em 2013, ele caiu para 6º. Não foi muita coisa, não. Tá? Então, usando componentes com vulnerabilidades desconhecidas, ó, esse permaneceu em 9º. Tá? Aqui, ó, o A10, ó, em 2017. Monitoramento e armazenamento de logs insuficiente. É um novo. E aí você vai vendo aqui, eles fazem um gráfico, né, dos agentes de ameaça, dos crackers. Quais são os vetores de ataque que eles utilizam para começar esse ataque? Quais são as fraquezas de segurança que existem nas aplicações? Quais são os controles de segurança? Qual é o impacto técnico e qual é o impacto no negócio, né? Então, aí você pega um exemplo, aqui, ó. Você tem qual é o meu risco, né? Exposição, prevalência de fraquezas, detecção de fraquezas, impacto técnico e impacto no negócio. É muito detalhado, é muito bacana. Ó, nessa página 7 aqui, ó, ele vai explicar o que pode ser um ataque de injeção. Né, ó, injeções de fluxos em SQL, no SQL, em sistemas operacionais, no LDAP. Né? Então, são ocorrências que você insere dados por meio de interpretadores ou partes de comando ou consultas, né, query, que o atacante consegue infiltrar dados e executar comandos ou acessar dados sem autorização. Então, por exemplo, você vai aqui no seu navegador, lá você tem um site, uma loja virtual, né, um login lá, e além de você inserir o login, o e-mail e a senha, você coloca um comando, uma barra, você coloca um apóstrofo, ou você coloca um e-comercial, vocês que estão desenvolvendo sites em PHP, esses sites no Wix, né? Você coloca lá um formulário login e senha. E aí, por meio dessa injeção de comando, você subverte a carry, ali, a linha de comando, e você consegue um acesso não autorizado na aplicação. Então, isso é um tipo de injeção de comando. Existem diversos, isso é só um exemplo. Né? Então, aí o que acontece? O ASP, ele vai te mostrar o problema, se a gente pegar o de injeção, ó, aqui, ó, 2017, né? A ameaça, o ataque, o vetor de ataque, o problema da segurança e o impacto, né? O impacto técnico, né? Ó. Então, você tem aqui a explicação, de novo, de como que faz, por onde pode vir esse tipo de injeção maliciosa, né? E o que pode resultar. Um minutinho, pessoal, por favor.
Desculpa, pessoal. Então, por exemplo, você faz aqui uma... Deixa eu sair daqui. Você faz uma injeção de comando, como eu estava dizendo, né? E os resultados podem ser perda de dados, corrupção de arquivos, corrupção de dados de banco de dados, acessos não autorizados, né? Perda de contas, acesso de negação de acesso, né? Então, esse tipo de ataque é um dos ataques que mais existem. Aqui é um exemplo do ataque, ó, por exemplo, ó, cenário 1, né? Uma aplicação que usa uma construção estruturada, né, de uma vulnerabilidade em SQL. Então, aqui está dando um exemplo. Ó. Aqui é a string, lá na tua programação do teu banco de dados, lá da aplicação com um banco de dados. Então, você usa uma query lá, select, asterisco, from account, where, cust ID é igual. Aqui, se você inserir essa aspa aqui, ó, simples, ó, lá no login do sistema, pelo navegador web, se você colocar mais um apóstrofo aqui, ó, tá vendo em preto ou não? Tá vendo aqui ou não, pessoal? Sim. Sim. Um apóstrofe, abre aspas, duplas, mais, põe esse comando aqui, request.get, parâmetro, entre aspas, ID, entre parênteses, mais, aspas, aí você põe mais um apóstrofo aqui, depois uma aspas. Se você colocar esse comando aqui, tá? Lá na hora de logar, por exemplo, no sistema, para você colocar lá a tela de login, o seu e-mail e sua senha. Lá onde você coloca o seu e-mail, você coloca esse comando aqui, ó, essa injeção de comando, ou às vezes aqui no navegador mesmo, no endereço, tá? No endereço web, isso, se a aplicação estiver executando esse comando, a aplicação lá desenvolvida pelo programador web, utilizar essa linha aqui de comando, essa query, provavelmente ele vai explorar uma vulnerabilidade do SQL. Aqui tem outro cenário de execução, ó. Frameworks pode resultar outras vulnerabilidades. O Hibernate, por exemplo, Hibernate Query Language, HQL. Pode observar. Então, aqui são exemplos de como que é uma injeção de comando. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Ou apóstrofo 1 igual a 1, apóstrofo 1. Né? Isso aqui são exemplos de alguns tipos de injeções de comando para SQL Server. Para query, né? Para buscas de SQL. Ok? E aí você pode ver também aqui, ó, nas referências, né, aonde você pode tentar verificar como prevenir esse problema, né? Como que você previne, em vez de você usar esse tipo de comando, você pode colocar um parâmetro, mudar essa sintaxe, para evitar que esse tipo de injeção seja realizada no seu site. Isso é um dos exemplos do risco de injeção. Depois tem outros exemplos de quebra de autenticação, né, ó. Exemplo de quebra de autenticação, exemplo de exposição de dados sensíveis. Então, para cada risco, tem um exemplo de como é o ataque, e tem vários exemplos de como é o ataque, e tem vários exemplos de como demonstra a correção desse ataque, quais são os níveis desse ataque. Né? Por exemplo, aqui em cima foi explicado aqui os riscos, né? Ó, exploração fácil, média 1, dificuldade 1. Né, de padrão, simples, média. Então, aqui, né, qual que é os níveis severos, moderado, tá? de cada ataque. Se é muito complicado, se é médio, se é difícil atacar. Quais riscos para aplicações web. Ela faz um cruzamento entre os anos que ela levantou, no exemplo, 2013 para 2017, quais os ataques subiram, quais os ataques desceram entre esses 10, os rankings. Aí ela coloca qual que é como que eu posso dizer? Qual que é o risco, o nível de risco desse ataque, médio, mínimo, intermediário ou máximo, o que ele faz para a organização, o impacto de risco técnico, o impacto do risco para o negócio, quais são as possibilidades desse tipo de ataque, como que o atacante vai utilizar métodos para poder executar esse ataque, e depois ele mostra para você quais são os meios, quais são as técnicas de programação mais segura que você deve utilizar, ou quais são os procedimentos, ou quais são as políticas de segurança da informação que você deve adotar para poder evitar e mitigar esses tipos de ataque, minimizar esses perigos. Tudo bem? Entenderam? O que é o ASP?
Tá, obrigado. Sim! Obrigado, Natália. Então, sempre que vocês forem estudar segurança, principalmente vocês que forem ser desenvolvedores de software, o ASP é uma ferramenta que deve complementar a sua caixa de ferramentas para segurança. É um site confiável, é um site que está em constante atualização, e ele também tem agora, se vocês observarem aqui, só para finalizar, ele está desenvolvendo aqui para dispositivos móveis. Se vocês forem na página principal, vocês olharem aqui, ó, Project para guia de teste para a segurança móvel, tá? Então, um guia para aplicações de dispositivos móveis. Ok? Olha lá, Mobile App Security Requirements and Verification. Ok? Já tem alguns idiomas traduzidos para chinês, inglês, francês, alemão, japonês, coreano, russo e espanhol. Né? Então, aqui ele está mostrando qual foi o período de dados coletados, maio de 2020, aqui, parece, né? Aqui onde foi verificado, foi realizado os eventos. Aqui em cima, deixa eu ver se tem aqui. Geralmente esses dados aqui, eu acho que são de anos 2018, 2020. Enfim, tem aqui um lugar que ele demonstra de onde foi feita a coleta dos dados. Então, eles estão indo para a área, além da área web, estão indo também para a área de mobiles, tanto para aplicativos mobile, que usam a internet, né? E também para aplicações de hardware, de celulares e tudo mais, né? Aqui tem, ó, deixa eu ver, não, aqui, ó, o ASP Mobile Top 10, olha lá, o ASP Mobile Top 10, tá? E aqui eles, em 2015, ó, realizamos uma pesquisa e iniciamos uma chamada global. Isso nos ajudou a analisar e recategorizar o ASP Mobile Top 10 de 2016, tá? Olha lá, então aqui tem os principais riscos para dispositivos móveis. 2014 e 2016, ó, uso impróprio da plataforma, armazenamento de dados inseguro, comunicação insegura, autenticação insegura, falta de criptografia, autorização insegura, qualidade de código do cliente, auditação de código, engenharia reversa e funcionalidade estranha. Então, esses foram os 10 riscos principais até 2016 para dispositivos móveis, tá? Riscos móveis. Certo? Entenderam? Tá? Então tá. Alguma pergunta sobre o ASP? Pergunta, Roberta? Não? Ô, Rô. Não! Achando que essa turma aí não tá mais a fim de assistir minhas aulas, hein? Bom, vamos lá. A parte de footprint, a parte de coleta de impressões de pegada, né? Pegadas, print, impressão, é uma das primeiras partes do pentest. Se nós observarmos em aulas anteriores, nós estávamos vendo que tinha aqueles 9 passos para realizar um pentest. Acho que ninguém lembra um dos 9 passos, né? Quem lembra? Quem lembra dos 9 passos que tinha que fazer do pentest? Lembra ou não? Quem arrisca falar alguns passos? É que eu vou colocar aqui na tela de novo. Preparação, tudo ok. Ó, preparação. Acho que a Bianca deve ter acertado um, hein? Coleta de informações. Coleta de informações. Preparação. Tá dentro. O que vocês falaram aí? Mapeamento de rede, professor. Tá bem, faz parte. Não é bem esses nomes, mas tá dentro. Preparação, coleta de informações de mapeamento de rede. 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 Coleta de informações de mapeamento de rede.
Onde está meu slide que eu não estou vendo? As telas aqui. Vamos ver agora aí? Olha lá. Essa metodologia é baseada na Backtrack, mas ela contempla todos os tipos de pentest. Então, você vai planejar o projeto, conversar lá com o seu cliente, né? Ele te contratou para fazer um pentest, ele vai explicar o que ele quer que seja feito, se é uma exploração interna para externa, de dentro da organização para fora, para verificação com um funcionário descontente, mal intencionado, e se tiver, ele possa descobrir ou ele possa executar, verificar se algum funcionário um dia venha ficar mal intencionado, ele consiga vazar esses dados, brechas no sistema interno, ou tem realmente alguém vazando dados, ou também ataques externos para dentro, né, de fora para dentro, é quando aquele cracker, aqueles hackers, assim, querem, por diversão, ou cracker, por maldade mesmo, atacar a organização. Então, você tem aqui o planejamento do projeto, preparação. A segunda etapa é o footprint, que nós vamos começar a ver hoje. Depois tem a etapa do fingerprint, né, as digitais, né, o que o sistema deixou de rastros digitais. A enumeração, o mapeamento de vulnerabilidades. Aqui na numeração você vai numerar a sua vertente de ataque, de exploração. Você vai encontrar mapeamento de vulnerabilidades, encontrar quais são as possíveis vulnerabilidades no sistema. E a exploração do alvo é quando realmente você efetua a invasão e consegue obter acesso. Só que além de você entrar, aí você também pode usar, por exemplo, engenharia social, que é opcional, descobrir mais informações sobre a organização, funcionários que trabalham lá, funcionários mais maleáveis, funcionários frágeis que podem passar informações para você, né? Aí você pode, estando lá dentro, você tem que escalonar privilégios, obter contas de usuários que tenham mais acesso ao sistema, fazer a manutenção do acesso, né, não deixar rastro no sistema, apagar logs, monitorar esses logs, se possivelmente efetuar um ataque de negação de serviço, porque o sistema caia fora do ar, realizar toda a documentação técnica do que você fez, né, e aqui inclui rede sem fio, né, se precisar fazer também explorações de rede sem fio. Basicamente, isso aqui são as etapas de um pentest, tá? Depois também, eu coloquei aqui para vocês, esse livro do Daniel Moreno é muito bacana para quem se interessa nessa área. É a edição primeira, 2015, mas já tem 2019, a segunda edição, que é um ótimo livro. Algum material, a maioria dos materiais aqui, as ferramentas são tiradas aqui desse livro. O CERT-BR, que é o Centro de Estudos e Respostas a Tratamento de Incidentes aqui no Brasil. Essa semana mesmo eu recebi um phishing do Banco Bradesco falando para eu atualizar meu cartão de segurança. Perdão, a minha assinatura digital. E eu não tenho conta no Bradesco. Aí eu encaminhei um e-mail para o CERT, solicitando a análise desse e-mail, desse phishing, e no outro dia já me responderam falando que realmente já estavam analisando o domínio malicioso, que é o domínio do México, que esse domínio está hospedando sites maliciosos para roubar informações. E eles responderam já no outro dia. A cartilha que a gente vai ver, né, já viu os fascículos, né, e o Kali Linux. E aí são essas literaturas aqui, esse referencial bibliográfico é muito bom. Esse aqui é o primeiro livro que a gente está vendo, Pentest, do Daniel Moreno. Aí depois tem Pentest em rede sem fio e Pentest em aplicações web. Ótimos livros, muito didático, bacana de se entender. Aí ele desenvolveu também um Pentest com Python, você usando Python para fazer alguns Pentests. Aqui são ferramentas prontas, aqui também são, só que você pode programar a sua ferramenta, né? Em vez de você usar uma ferramenta pronta, você pode fazer por exemplo, um board scanner em Python. Esse outro livro aqui também, do Justin Seitz, é muito bom. Usa Python para fazer programação. Esse outro aqui também, Christopher Duff, também é interessante. Esses livros se complementam um ao outro. Às vezes a ferramenta está aqui nos três igual, mas um não tem, outro tem. Então, são livros que complementam um ao outro. O ASP, já mostrei para vocês. Depois tem a cartilha, que é ótima, está em português, muito didática, para termos técnicos. Isso aqui é muito utilizado. Esse livro aqui do João Heriberto Mota Filho, que é o Análise de Tráfego em Redes TCP/IP. Também você usa o Wireshark. É muito bom esse livro dele também.
E esse aqui é ótimo, excelente livro do Chris Sanders, Análise de Pacote na Prática. Os dois são praticamente assim, um complementa o outro, né? O pacote, que é Análise de Pacote na Prática, ele é um pouquinho mais amplo que o anterior, que é esse aqui, né? O Análise de Tráfego em Redes. Então, esses dois são ótimos para você poder estudar o Wireshark, pegar um pacote de rede, destrinchar o pacote, saber quem enviou o pacote, onde o IP origem, qual é o IP destino, o que tem naquele pacote, que tipo de protocolo. Aí depois esses últimos três aqui é a computação forense. Esse aqui é do professor Ricardo Kleber, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, é mais voltado para redes de computadores, muito bom também. Esse aqui é o começo da computação forense, do Pedro Eleutério, né? Ele explica a computação forense, no caso do lado computacional, não só de redes, de tudo, uma introdução intermediária. E esse aqui é o top, que ele tem um capítulo também escrito, Tratado de Computação Forense, que aqui abrange diversos autores, é um tratado, então tem a área de direito digital, tem a área para redes, a área para pedofilia, tem áreas para Deep Web, tem áreas de dispositivos móveis, tem a área para imagens, tem a área também de estudo para análise de malwares, de vírus, tá? Então, esse aqui é um ótimo... Então, é um guia de ferramentas aqui que você tem para você poder se aprofundar, para você entender a questão de pentest, para você ter... Esses três primeiros livros aqui, você aprende as ferramentas, né, nessas três vertentes aqui de aplicações, só que esses três de baixo aqui ensina você a desenvolver a ferramenta, para você mesmo desenvolver a ferramenta, né, do port scanner, de um ping, ou um cliente TCP/IP, um socket, para você poder aprender a criar essas ferramentas, né, e depois você vai se aprofundando, analisando o pacote que tem aquele dado, de repente você faz uma análise de log da sua rede, você verifica se a sua rede está tendo muito tráfego de dados, fora de um padrão, né? Quais são os determinados horários que a tua rede, por exemplo, trafega dados? Das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde, ela trafega lá, sei lá, 500 gigabits, a média de 500 gigabits. Já das 6 horas da noite, até as 6 horas da manhã, ela trafega 100 gigabits, cai o tráfego. De final de semana também. Aí você pega um log lá e analisa. Mas peraí, nessa madrugada aqui, teve que entre as 3 da manhã até as 6 da manhã, teve um tráfego meio anômalo, porque só nesse período gerou 200 gigas de informações trafegadas. O log é muito grande, então a gente vai pegar o Wireshark, a gente vai pegar essas ferramentas para poder analisar esse log, se houve uma injeção de comando, se tem alguém varrendo as nossas portas e tudo mais. Então, isso faz parte também, faz parte do conjunto de ferramentas do analista de segurança. Falei muita coisa? Professor, a internet do Henrique caiu, está usando dados móveis. Tá, obrigado, Bruno. Entenderam essa questão? Oi, Rô? Eu estou travada? Não, você não. A internet do Henrique caiu aqui. Vocês ouviram o que eu falei agora há pouco sobre os livros? Sim. Então tá bom. Tá bom? Professor, Oi, Bianca. em algum momento a gente vai aprender aprofundar um pouquinho sobre essa forense que você acabou de falar? Então, a aula forense, eu passei aquele dia tópico de computação forense. Não sei se você estava na aula, Bianca. Sim, eu tava. Eu queria Isso. saber se a gente vai Então, aprofundar um pouquinho mais. Eu tinha ideia de passar uma ferramenta que é chamada de Autopsy, que é onde você faz uma análise forense num pendrive. Só que assim, eu não sei se vai dar tempo aí nesse intervalo, nessa questão aí de aula remota, né? Porque a ferramenta geralmente é melhor ser instalada numa máquina, né? Vai ter que passar a cópia do pendrive. Se fosse na aula comum, sim. Mas agora eu não sei se vai dar tempo. O que vocês podem fazer, se vocês tiverem interesse, tá? Eu fico à disposição e a gente marca um mini curso. Né? Inclusive, eu passei um mini curso numa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em 2016. Eu passei um mini curso sobre uma ferramenta chamada Autopsy, que é onde a gente faz essa exploração de pendrive. Se vocês desejam ter a visão, essa exploração dessa ferramenta em computação forense, vocês se organizem, vê quem tem interesse e a gente monta aí uma aula fora
fora do nosso expediente. Um sábado de manhã, um domingo de manhã, sei lá. Só que vocês se organizam, me avisem com antecedência, a gente monta uma aula. Umas 3 horas de aula por aí. Dá para fazer. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Obrigado a você. Tá? Agora, a ideia dessas ferramentas, sim, a gente começar hoje vendo algumas coisas sobre o footprint. Então, vamos lá. Nós temos aqui, primeiramente, nós temos que entender alguns conceitos sobre arquitetura TCP/IP. Eu vou pular isso, porque eu acho que vocês já têm aí esse conceito que aprenderam o ano passado e estão continuando vendo comigo aqui em infraestrutura de redes. Tá? Então, a arquitetura TCP/IP é bom entender, principalmente a parte de protocolo de redes, né? As camadas, os protocolos de cada camada que vocês estão vendo também. O endereçamento IP vocês já viram, ok? As classes, né? IPv6 agora que está em vigor, ok? Os endereços privados. E aí, o que é importante é vocês entenderem também o conceito do DNS. Vocês aprenderam, vocês chegaram a ver alguma coisa sobre DNS? Chegaram ou não? Quem pode me falar o que é o DNS? Não. Domain Name System. Ninguém viu? Domain Name Sistemas de nome de domínio. Eu vou passar um vídeo, então. A primeira etapa aí do pentest, a segunda, depois do acordo que você faz entre o seu cliente, se você vai fazer testes de vulnerabilidade externamente, de fora para dentro, tá? Você tem que tentar verificar se há vulnerabilidades nessa organização, nesse domínio, nesse site, de fora para dentro, né, externamente. Então, você tem que coletar informações respectivas àquela organização. Uma das primeiras coisas que você vai coletar é o domínio dela. É o www.algumacoisa.com.br. Lembre-se que registros terminados com .com, o registro é nos Estados Unidos, é internacional. Não só nos Estados Unidos, mas ele não é brasileiro. Então, todo site que termina com .com, que é o ponto de comércio, ele não é registrado no Brasil. Ele é registrado externamente. Todos os sites que terminam com .com.br, ou alguma coisa.br, .org, .net, .et, .libras.br, ifsb.edu.br, prefeitura.sp.gov.br, é tudo aqui mantido pelo NIC-BR no Brasil. Tá? Então, aí você tem mais chances de você descobrir informações sobre esse domínio, se ele for malicioso, e você tem mais respaldo de defesa se acontecer alguma coisa no seu domínio, for clonado, for invadido e tudo mais. Então, você tem mais um aporte jurídico, né, do setor de segurança do NIC-BR. Tá? Essa é a diferença. Então, se você for registrar um domínio, R$40 por ano, não é caro, .br, a gente incentiva a ser registrado aqui no Brasil, para você ter aí todo o suporte do NIC-BR, tá? Deixa eu passar um videozinho, então, para vocês entenderem o que é o DNS. Estão vendo a minha tela aí? Sim. Área de incluir som do computador, área de trabalho. Vê se está saindo o som. Você talvez saiba o número do seu RG de cor. Sabe o número? Tá? Saiu o som? Ó, esse vídeo chama Como Funciona a Internet, parte 3. São 4 vídeos, é o terceiro vídeo do DNS. O número da sua casa, o número do seu telefone ou de alguns amigos. O restante, provavelmente você anota em algum lugar e consulta quando precisa. Poucos conseguem guardar em memória dezenas ou centenas de números diferentes. Imagine se na internet você tivesse que saber os endereços numéricos, os IPs, de cada site que você acessa ou de cada pessoa para quem você envia um e-mail. Essa é a terceira parte do vídeo, Como Funciona a Internet, feito pelo NIC-BR. Nos vídeos anteriores você conheceu a Patrícia, um usuário internet, e entendeu junto com ela o que são os IPs, os sistemas autônomos, os PTTs e BGP. Você já sabe como a informação viaja na internet.
Vamos entender agora como os nomes dos sites e os endereços de e-mail entram nessa história. A Patrícia nunca teve que digitar um único endereço IP para acessar alguma coisa na internet, mas ela conhece muito bem nomes como www.nic.br. Endereços numéricos são excelentes para os computadores e outros dispositivos eletrônicos, mas são difíceis de memorizar para nós, seres humanos. Por isso, a internet usa o Sistema de Nomes e Domínios, ou DNS. O DNS é apenas uma grande tabela que mapeia nomes fáceis de lembrar e endereços IP, que são usados efetivamente para fazer a informação ir de um lado para o outro. Mas essa tabela é grande, grande mesmo. Só de nomes brasileiros, os .br, temos em 2014 mais de 3 milhões. Para funcionar bem, essa tabela é dividida e distribuída entre muitos e muitos servidores na internet. O DNS, na verdade, é um sistema distribuído e hierárquico. Temos, para começar, os servidores raiz, que têm as informações sobre as principais partes em que é dividida essa tabela, esse sistema de nomes. Os domínios de primeiro nível. 2 tipos de domínios de primeiro nível. Os que usam as siglas que representam os países, chamados de CCTLDs, ou Country Code Top Level Domains. São os nomes que terminam por .br para o Brasil, .pt para Portugal, etc. Há também os genéricos, que não são vinculados a países específicos, como os .com, .org ou .info. São chamados de GTLDs, ou Generic Top Level Domains. Há um conjunto de servidores na internet cuidando de cada um desses domínios de primeiro nível. Eles conhecem todas as informações relevantes sobre eles, por isso são chamados de autoritativos. Se a Patrícia quiser, ela pode ter um nome de domínio só dela na internet. Ela é bióloga, então uma boa opção seria patricia.bio.br. Para fazer isso, um técnico terá que configurar um servidor em algum lugar da rede, dizendo para que endereço IP esse nome apontará. Não é o servidor do site onde ela vai hospedar seu blog, nem um servidor que cuidará dos seus e-mails. Estamos falando do servidor DNS. É justamente ele quem terá a informação dos IPs do servidor web e de e-mail da Patrícia. Esse também será um servidor autoritativo. Os computadores dos usuários utilizam um componente chamado Resolver, que consulta um servidor chamado de recursivo, geralmente disponibilizado pelo provedor internet. Os servidores recursivos consultam toda a árvore de servidores autoritativos, começando da raiz, para encontrar as informações de um determinado nome. Vamos tentar entender. Quando alguém digita no navegador o endereço www.patricia.bio.br, o navegador enviará essa questão ao sistema de DNS do computador, ou seja, para o Resolver. Este encaminhará para o servidor recursivo, que normalmente está no provedor. Perguntará: quem é www.patricia.bio.br? O servidor recursivo atende a diversos usuários diferentes e algumas vezes pode já ter respondido essa mesma pergunta anteriormente e lembrar da resposta. Nesse caso, responderia de pronto, mas dessa vez não é o caso. O servidor recursivo não sabe a resposta e tem que descobri-la. Ele vai primeiramente a um dos servidores raiz, o 2001.503.2.BA3E2.2.2.30. Você pode estar estranhando esse endereço enorme, mas o servidor recursivo não. Ele conhece bem os endereços de todos os servidores raiz, porque afinal, esse é o trabalho dele. Ele foi configurado para isso. Ele pergunta ao raiz: quem é www.patricia.bio.br? Lembre-se de que os servidores raiz não sabem isso. Eles conhecem apenas os domínios principais, os domínios de primeiro nível. O servidor raiz responderá algo como: não faço a menor ideia de quem seja www.patricia.bio.br, mas eu conheço o servidor autoritativo do .br. O endereço dele é o 2001.2.12ff.2.2.10. Pergunte a ele. O servidor recursivo então pergunta ao autoritativo do .br: quem é www.patricia.bio.br? O autoritativo do .br também não tem essa informação. Ele responderá prestativo: não sei, mas sei quem é o autoritativo de patricia.bio.br. É o IP 2001.db8.cafe2.2.1. Pergunte a ele. O servidor recursivo então pergunta ao autoritativo do domínio patricia.bio.br e ele responde satisfeito. Que bom que você perguntou. O endereço de www.patricia.bio.br é o 2001.2.db8.2.5.2.2.10. O recursivo finalmente pode informar o computador do usuário sobre o endereço procurado e o navegador web finalmente pode enviar os pacotes para acessar a página. É isso que acontece todas as vezes que acessamos uma página web ou enviamos um e-mail. Os nomes que usamos são sempre traduzidos para endereços por meio de consultas a diversos servidores do DNS.
Na verdade, quando você usa o registro.br e cria um nome .br para você ou para sua empresa, o servidor autoritativo para o seu domínio já está incluído no serviço. Isso nem sempre é verdade, por exemplo, para serviços que permitem o registro de domínios genéricos, como .info ou .com. Vale dizer também que com o domínio .br, você ajuda a financiar muitas atividades e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil e do NIC-BR, que beneficiam de diversas formas a internet no país. A Patrícia ficou bem contente por entender um pouco mais sobre como a internet funciona e acha que isso vai ajudá-la a utilizar a rede de uma forma ainda melhor. Espero que tenha sido útil para você também. O que está deixando ela intrigada agora é como tudo isso é controlado. Quem define esses protocolos, quem coordena o sistema de nomes, quem controla os números IP, como isso tudo surgiu e quem está cuidando para que continue tudo funcionando e evoluindo. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Fique atento aos vídeos do NIC-BR no canal NIC-BR Vídeos do YouTube. E aí, gente, entender agora melhor o que é o DNS? E complexidade, kkkk, muito legal o vídeo. Exatamente, pessoal. É uma complexidade muito grande, né, de você entender quando você dá um www, né, e quando ele vai, consulta um servidor autoritativo, recursivo, e aí vai no servidor DNS, aí ele fala para ele onde está o site web, onde está o e-mail, ele devolve para o navegador. Isso em questões de milissegundos, né? Só que os servidores DNS, então, basicamente, eles fazem o quê? Eles traduzem o nome do domínio, numa linguagem que nós entendemos, para o endereço IP do servidor que está o navegador, o site da web, o blog lá, a loja, o e-commerce, né, a loja virtual, o servidor de e-mail, por exemplo. Então, isso, o DNS, ele é um dos alvos de ataques mais relevantes do mundo, os servidores DNS. Por quê? Veja bem, se você falsificar um servidor DNS, ou você manipular um servidor DNS, o que pode acontecer? Por exemplo, um banco. Se você tiver com um vírus aqui no seu computador, um cavalo de Troia, um Trojan Horse, e o DNS que você acessa está comprometido, ou aquele Trojan Horse... Oi? Desculpa, só avisar, está piscando a minha força. Eu não sei a força dos outros. Se eu cair, você já sabe o que está acontecendo, tá? Tudo bem, Rô. Então, pessoal, aí você só avisa o Rian, tá, Rô? Em casa está piscando também. É sinal que vai chover, né? Se Deus quiser. Todo mundo aí, ó, todo mundo de Santa Adélia está piscando. Então, se a gente sumir, você sabe que Santa Adélia pingou, o negócio pingou, Santa Adélia está no escuro. Minha força chover, Santa Adélia já está no escuro. Botelho também, tá jóia, pessoal. Isso aí, vamos avisar. Vai dar tempo de terminar. Então, pessoal, professor, a força de Pindorama acabou também. O Pedro Luiz e o Thiago caíram. Eita. Acho que a gente está precisando melhorar as energias elétricas aqui da região. Bom, então, basicamente, o DNS traduz nomes de sites, ou seja, nomes de domínio. Cada empresa, cada organização tem um domínio, para endereços IPs dos servidores que estes sites estão hospedados, que esses e-mails estão hospedados. Ok? Então, se o servidor DNS sofreu alguma manipulação maliciosa, você corre um risco de acessar um site que está com o domínio, você coloca lá www.bb, né? Bradesco, Santander, Itaú.com.br. E aí, esse DNS teu, ele não vai te levar no servidor do banco, ele vai te levar num servidor que está malicioso, que é malicioso, né? E você corre o risco de abrir uma página idêntica, um site clonado, que aí é onde você vai ser capturado as informações referentes à sua conta bancária. Então, tem muita pesquisa, muitos estudos de segurança, tá? Que fortalecem a questão do DNS. Bom, e como você tem que descobrir o domínio de um site, o que você vai fazer? Você tem que saber quem que é o proprietário daquele site, para quem que é a pessoa responsável. Você tem um registro BR aqui no Brasil. Então, acessem aí, por favor, www.registro.br. Se eu perguntar para vocês assim, pessoal, eu quero saber se tem quem que é o responsável, quais são os servidores DNS, qual é o IP do Instituto Federal aqui de Catanduva? Olha, de São Paulo. Como que eu faço isso? Tem como eu saber qual que é o IP do site, quais são os servidores DNS
Quem é responsável pela conta, pelo domínio na internet? Tem como eu saber disso? Eu estou auditando a empresa, a organização ifsp.edu.br. Aí eu tenho que saber informações dessa empresa. Quanto mais eu souber, melhor. Eu quero saber, por exemplo, quais são os servidores DNS que ele utiliza, quem que é o responsável, o nome da pessoa responsável por esse domínio, qual é o nome dela, qual é o e-mail dela, eu posso, de repente, fazer uma engenharia social, enviar um e-mail para ela, me passando por um funcionário de uma operadora de telefonia, enfim, para ver se ela está preparada e saiba responder perguntas. Considerando que isso está dentro do contrato do Pentest. Como que eu faço para descobrir essas informações? Alguém tem uma ideia? Primeiramente, eu sei que o endereço é www.ifsp.edu.br, certo? É esse o endereço que a gente usa do Instituto Federal de São Paulo? www.ifrj.edu.br, Instituto Federal do Rio de Janeiro. Tá? Cada instituto tem um estado. Aí eu vou lá no IFSP. Aonde que eu vou, então, aqui para descobrir isso? É um cartório digital. Eu vou lá no registro.br. Eu entro aqui, entra no celular de vocês aí. www.registro.br. Fazem junto com a gente. Vamos fazer junto que vocês vão entender. Caiu energia aqui em casa, mas já consegui voltar. Beleza, Matheus. Acessar o registro.br? Pode ser pelo celular também. Aí você vai lá no registro BR, tem aqui, registro-domínio.br certo para você. Se você clicar aqui, pesquisar domínio, você coloca lá, sem o www, você coloca ifsp.edu.br. ifsp.edu.br e clica na lupinha, o que vai dar de mensagem para a gente? Domínio não está disponível para registro, ou seja, domínio registrado. Estão vendo aí? Aí ele sugere alguns nomes para mim, ifsp.gr, ifsp.app, app, arte, dev, ecologia. Tá, aí eu falo assim, esse registro já está registrado. Claro, a gente sabe que tem um site. Aí o que você faz? Você vem aqui em tecnologia. Estão acompanhando? Sim. Vão aqui em ferramentas. Aí tem o serviço de diretório Ruiz, que vai apresentar informações dos objetos do nosso banco de dados, do registro BR. Aí você clica aqui, de novo, tecnologia. Acontece que se você compra um domínio, a pessoa acha que é válido para ela, aí você pode negociar com a empresa. Eu te ofereço, ao invés de ser R$40, eu peço lá R$1.000 para você vender o domínio para a pessoa. Tem essas negociações também. Olha que o pessoal vai além da coisa, né? Bom, entenderam, então? Isso é como se fosse um cartório assim, físico, onde você vai lá, você entra com um pedido de solicitação para reconhecer firma, e aí você tem também os domínios, né? As explicações referentes ao domínio. Perguntas? Tudo bem? Para que você tem esse domínio, João? Para eu hospedar. Por enquanto, eu ainda não estou publicando nada, mas futuramente eu quero as minhas pesquisas, um site pessoal meu, para uso de estudos mesmo. Pessoal, vou parar de gravar a aula.